Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de enfermagem e urgência e emergência, nossa aula de número 4, então. Qual que vai ser o objetivo da nossa aula do dia de hoje? O que a gente vai aprender nesse momento que a gente vai estar vivenciando hoje? Vamos acabar de ver algumas intercorrências, emergências cardiovasculares, bem como vamos falar sobre o carinho de urgência, emergência, depende do lugar, como eles chamam. Para que serve, como funciona. A gente vai entender tudo isso no decorrer dessa aula, ok? E o que a gente viu na nossa última aula? Vamos buscar lá na nossa cabecinha, na nossa mente, o que a gente tratou, o que a gente trabalhou. Então, na nossa última aula, a gente acabou por ver algumas emergências cardiovasculares, como é que funcionava, como é que era a assistência de enfermagem para essas pessoas, quando dava entrada na urgência e emergência, como é que funcionava, bem como em aulas anteriores a gente viu sobre triagem, humanização, o que era urgência e emergência, e a gente vai dar seguimento agora a esse assunto, beleza? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os principais achados em exames. O que é isso, prof? São o que a gente vai conseguir encontrar nas emergências cardiológicas nos exames. Então, o principal deles é o nosso eletrocardiograma, que o que ele tem? Ele tem inversão de onda T, que logo a gente vai entender numa imagem que a gente vai estar visualizando, tá? Que significa o quê? Sinais de suboclusão das artérias do miocárdio, ou quando tem um desnivelamento do segmento, sinais de oclusão do miocárdio, quando tem uma deflexão negativa do PQRS, é sinais de necrose do miocárdio. Tá, prof, tu falou grego agora. A gente já vai entender olhando essa imagem agora. Então, aqui a gente tem um eletrocardiograma, um ECG, de traçado normal, onde vai aparecer bem certinho a onda P, a onda Q, a onda R, a onda S e a onda T. É assim que tem que ser o nosso traçado, de qualquer pessoa. Da pessoa que chega lá no hospital, da gente, deveria ser assim. Agora, olha esse do lado que tem o papelzinho com os quadradinhos. Estão vendo a diferença dele? A gente não consegue identificar o que está acontecendo. Ele está com uma inversão de onda T. A onda T, em vez de estar para cima, ela está invertida, ela está para baixo. E o que isso pode ser? Pode ser uma suboclusão de artérias do miocárdio. Então, o ECG ele é muito importante nesse momento, o eletrocardiograma, porque ele nos dá uma possibilidade de identificar o que está acontecendo. Se o nosso traçado está normal, se está tudo ok, se os batimentos estão ok, como é que está funcionando, se está aparecendo o nosso P, o nosso Q, o nosso R, S, T, como é que procede tudo isso? Agora, quando tem alguma alteração gritante, opa, algo não está certo. Então, é muito importante a gente saber do eletrocardiograma, olhar para esse exame, olhar para ele e entender o que é o P, o que são as demais letras, como é o correto delas e quando elas estão alteradas, o que fazer. Eu vou levar para minha enfermeira, vou levar para o meu médico, para a gente conseguir intervir o mais rápido possível. Às vezes a gente vai pegar aquele eletrocardiograma que ele vai estar cheio de risco assim, que tu vai pensar, nossa, será que eu fiz errado o eletro? É importante a gente sempre lembrar que quando a gente vai fazer nosso eletrocardiograma, a gente tem que retirar moedas, tudo que for de metal do paciente, cintas, celulares de perto, porque pode dar interferência nesse exame. Então, é muito importante a gente atentar a tudo isso. Agora, se a gente repetir esse exame, eu identifiquei que está alterado esse eletro, eu vou pegar e vou dizer para o paciente, você está com alguma coisa de metal? Tá com um sutiã, talvez, que tem aquela hastezinha de metal? Tá com uma cinta? Tem moedas no bolso? Tem alguma coisa? Ele fala, não tem. Eu repito novamente o exame para ter certeza que não teve nenhuma interferência. Verifica até às vezes se o teu celular que está no bolso não está gerando essa interferência. Então, se tu repetir e continuar aparecendo aquelas linhas, corre que é uma emergência, porque não tá como deveria ser, que é o PQRST. Então, memorizem essa nossa primeira imagem aqui que tá bonitinha, porque tudo que fugir disso, a gente vai ter que ter atenção, ok? Outro exame, outro achado muito importante são as enzimas que a gente consegue medir. E quais são elas? A CK, que é uma enzima que é encontrada no músculo cardíaco, e qualquer lesão pode provocar um aumento dos níveis séricos, elevação em poucas horas após o início da dor e de manifestações clínicas.
Agora, o CKMB é outra enzima que é muito importante, porque ela vai determinar a massa ventricular infartada. E ela tem uma elevação de 3 a 6 horas após esse evento, após esse infarto. E o valor máximo dela dá de 12 a 24 horas. E ela começa a ter um decréscimo entre 24 e 48 horas. Então, por isso, quando o paciente vem e ele tem suspeito de infarto, vai ser feito o eletrocardiograma e vai ser colhido as enzimas. Vai ser colhido o CKMB, CK, para conseguir mensurar isso e quantificar. O TGO, ele costuma ter uma elevação entre 8 a 12 horas após o início do quadro clínico do paciente. O DHL é a última enzima que vai ser alterada e ela vai ter um pico entre 24 e 48 horas. E aí as troponinas, que é uma proteína presente nas células musculares na parte contrátil das fibras musculares. E elas são detectadas de 6 a 18 horas do início do quadro clínico desse paciente. Então, eletrocardiograma, CK, CKMB e troponina são os principais, que são os mais pedidos e solicitados pela equipe médica. Ok? Gravaram isso já? Então, beleza, vamos prosseguir. E aí, quais são as formas de desobstrução das artérias coronarianas? Pode ser medicamentosa, que é quando faz uso de trombolíticos, ou cardiologia intervencionista, onde é feita uma angioplastia, um stent nesse paciente, que a gente já conversou um pouquinho sobre, que é aquela molinha que eles vão colocar, ou uma revascularização miocárdica. Então, essas são as formas de desobstruir essas artérias. Agora vamos falar um pouquinho sobre medicação e ação. Como que funciona, para que é usado, que essas são as medicações que mais são utilizadas nessas emergências. E a gente precisa ter uma noçãozinha sobre isso. Então, o nitrato de isosorbida, ela é sublingual, a administração dela, e ela promove, a ação dela é dilatação rápida das coronárias. Também pode ser administrado nitroglicerina, que ela é endovenosa, e ela tem uma vasodilatação muito potente. O atenolol, que é o mais conhecido, ele é via oral, ele é um beta-bloqueador e diminui a frequência cardíaca, ele vai diminuir, se o paciente está TAC, ele vai diminuir esses batimentos, né? O AAS, que é aquele que a gente tem em casa, a maioria das pessoas tem, né? Ele pode ser via oral, sublingual, e ele é um antiagregante plaquetário, ele inibe a formação do trombo. Morfina é outro que é bem utilizado, ela é feita por via endovenosa e ela serve para alívio da dor, diminuição da ansiedade desse paciente. O uso de ansiolíticos por via oral, intramuscular, endovenosa, para diminuir o estado de ansiedade desse paciente e servir como miorrelaxante. A heparina também é muito, muito importante, ela é feita endovenosa. E ela é um anticoagulante, ele vai diminuir a viscosidade do sangue, vai deixar ele mais fininho, digamos assim. Streptokinase, ela também é feita endovenosa, ela é um trombolítico que vai dissolver trombo, se houver algum, né? Melhorando o fluxo sanguíneo para o miocárdio. Então, essas são algumas medicações e a ação delas. Então, aqui entra já um pouquinho de farmacologia, para a gente entender o que é a medicação, qual que é o modo de administração dela e qual que é a ação dessa medicação. E é importante a gente também buscar entender, para relembrar a farmacologia, quais são os efeitos colaterais, o que acontece, porque é muito importante a gente ter noção de tudo isso. Agora vamos tratar um pouquinho sobre crise hipertensiva. O que é a crise hipertensiva? Eu acho que é uma das coisas que mais acomete a população que busca um serviço de urgência e emergência. Então, ela é definida como uma situação que ocorre uma importante elevação da pressão arterial sistêmica, associada ou não à lesão do órgão-alvo irreversível. Então, são situações que a pressão arterial sistêmica está elevada, com uma pressão arterial distólica maior que 120 milímetros por mercúrio, porém são mínimas ou mesmo não se observam lesões do órgão-alvo. Então, a crise hipertensiva é aquela nossa crise de pressão alta, que eles falam, aquele paciente hipertenso. E quais são os sinais e sintomas disso? São sinais bem característicos. O paciente ele vai apresentar cefaleia, ele vai estar tendo uma sudorese fria, dor na nuca, eles apresentam muito, sem rigidez,
têm um mal-estar geral e estão ansiosos. Então, é aquele paciente que vai vir procurar o pronto-socorro, a urgência e emergência, a unidade de pronto atendimento, até mesmo o posto de saúde, e vai relatar, ou até que esteja hospitalizado, né? Ai, eu tô com uma cefaleia que não passa de jeito nenhum. Tô com dor na minha nuca. Dói muito a minha nuca. Quando ele falou dói muito a minha nuca, pode associar que é pressão alta, que ele tá hipertenso. E muitas vezes pode estar associada a essa hipertensão sangramento nasal do paciente também. Ele pode apresentar sangramento nasal também nesses casos. Qual que é a conduta inicial nos pacientes com emergências hipertensivas, que estão com a pressão lá em cima? Porque muitas vezes eu chego aquele paciente que está com uma pressão absurda, que tu vai verificar e vai pensar, não, isso não está certo, preciso verificar de novo. E verifica de novo, e verifica de novo, e verifica de novo. Eu já peguei pacientes que passavam no 26 a pressão. O paciente ele já estava roxo, ele estava assim, não era. Eu pensei, tô vendo errado, tô aferindo errado essa pressão. Mas não, estava mesmo tudo isso. Então, qual que é a conduta inicial que a gente vai tomar? Vai fazer a monitorização cardíaca desse paciente, oximetria, pressão arterial média, vai pegar um acesso venoso calibroso, vai iniciar o tratamento farmacológico que o médico vai prescrever no momento, porque ele já vai ter passado por uma avaliação médica, provavelmente. Geralmente eles fazem uma tomografia computadorizada de crânio, dependendo do serviço de saúde também, ou uma ecocardiografia, transesofágico, uma ultrassom do abdômen, e vão internar em UTI, dependendo do caso. Mas não é para todos. Muitas vezes vai lá, medica, baixa essa pressão e o paciente vai embora. Então depende muito do serviço de saúde que a gente vai estar atuando, as condutas que vamos tomar, né? E quais são os cuidados de enfermagem que a gente precisa ter com esse paciente que está com a pressão lá em cima? Eu vou verificar e anotar sempre os sinais vitais, principalmente a PA desse paciente. Eu vou verificar e anotar essa PA de 2 em 2 horas, ou menos se necessário, para verificar como é que ele está, se está oscilando muito, se está subindo, se está baixando, o que está acontecendo com esse paciente. Porque eu não consigo adivinhar sem verificar. Vou promover um ambiente tranquilo, livre de condições que possam interferir no aumento da PA. Não vou deixar ele numa sala cheia de gente, com muito estresse. Vou tentar deixar ele em repouso, tranquilo, deixar ok. Vou administrar uma dieta hipossódica nesse paciente. Eu nunca vou dar uma comida salgada para ele. Vou dar uma dieta hipo, quer dizer baixo, sódica, sódio, sal. Então vai ser uma dieta sem sal para esse paciente, bem baixinho para não elevar essa PA. Orientar repouso relativo no leito, dizer para o paciente não vamos ficar deambulando por aí, vamos ficar deitadinho, descansar, repousar. Atentar para os intervalos de administração do medicamento, não esquecer, ir lá tomar meu café com a minha colega e esquecer. Não, eu tenho que estar atentando a esses intervalinhos com o meu paciente. Qual que é o tratamento medicamentoso e ação para um paciente de crise hipertensiva? Geralmente é utilizado a nifedipina, que é sublingual, ele tem uma ação rápida e ele ajuda no hipofluxo cerebral. O captopril, que é o deus das crises hipertensivas, que é o medicamento mais utilizado, geralmente, né, para tratar a hipertensão. Eu duvido quem não conheça um voo que faça uso de captopril para pressão, né? E ele é sublingual, via oral. Ele gera diminuição gradativa da PA sem causar danos cerebrais ao nosso paciente. Hidradalazina também, ele pode ser feito endovenoso, via oral. Ele tem ação na musculatura dos vasos e vasodilatação. Furosemida, EV, VO, tem ação diurética. E ansiolíticos, pode ser EV, VO, intramuscular, porque ele vai ter ação relaxante quando a hipertensão está relacionada ao estresse. Porque muitas vezes a hipertensão vai estar relacionada a isso, né? O paciente está estressado, em casa, no trabalho, está com outro problema, e a PA vai lá no céu. Ok? Combinado? Entenderam o que nós tratamos até o momento? Sim, então vamos seguir. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o carro de emergência. O que é o carro de emergência? Para que ele serve? Como que funciona? Tudo isso a gente vai tratar agora.
Então, o CAR de urgência ou emergência, depende do lugar, ele tem um nome em cada lugar. Alguns lugares falam CAR de emergência, outros falam de urgência. É uma estrutura móvel, que ela é constituída por gavetas, que são providas com materiais, medicamentos e equipamentos necessários para o atendimento numa urgência ou emergência. E deve constituir-se de pés em formas de rodinha para auxiliar no deslocamento. Gavetas suficientes para a guarda de todo o material de forma ordenada e disponível e estar localizado em um lugar de fácil acesso, com uma área ampla, portas largas para facilitar a condução para o local do atendimento do cliente, em situações de urgência e emergência. Então, é aquele carrinho que a gente vai usar numa situação de urgência e emergência. A padronização do CAR de urgência objetiva homogeneizar o conteúdo e quantidade de materiais e medicamentos, retirando o desnecessário e mantendo o indispensável, que não pode faltar. Então, aqui do lado a gente tem uma fotinho do nosso carinho de emergência. Geralmente, eles são parecidos com esse, tá? Não significa que todo lugar vai ser assim, todo lugar vai ser igual. Eles são parecidos, depende da instituição. Para agilizar o atendimento, reduzir desperdício, já que esse é indispensável na assistência de diversas unidades. Então, várias unidades têm um carinho desse presente. Ele é muito, muito importante, porque tem o que é indispensável para me ajudar numa urgência e uma emergência. Porque eu não vou ter um carinho desse lá parado para mim abrir de vez em quando e usar. Não, eu vou usar só quando necessário, porque lá está o indispensável. Que eu só vou conseguir lá naquele momento, de forma rápida, fácil para mim conseguir. E quando que eu devo abrir esse carrinho de urgência e emergência? Quando que eu vou abrir ele? A qualquer momento? O tempo todo? Em um horário específico? Quando que eu vou abrir? Qual que é o momento adequado para mim abrir esse carrinho? Então, a gente tem que lembrar que o carinho de urgência tem por objetivo principal apenas o atendimento de situações de urgência e emergência, como eu já tinha falado anteriormente. E que o mesmo e seus componentes não devem ser utilizados para atendimentos de rotina, que não se enquadrem em atendimentos de urgência e emergência. Então, é muito importante a gente atentar a isso, ok? Como que eu organizo esse carinho de urgência? Como que eu vou organizar? Eu vou botar as coisas de qualquer coisa nas gavetas? De qualquer jeito? De qualquer modo? Não, tem um jeitinho específico para isso. Então, vamos entender como é que funciona, para que serve. Ó, esse carinho já é um pouquinho diferente do que eu tinha apresentado na primeira imagem, né? Então, na base superior desse caro, eu vou ter o desfibrilador, vou ter caixas com laringoscópios de vários tamanhos, de todos os tipos, caixa com materiais de intubação e impressos de controle, que são para fazer as anotações, né? Na lateral desse meu carinho, eu vou ter uma tábua de compressão torácica, vou ter um suporte de soro, um cilindro de oxigênio, gavetas da superior para a inferior. Então, aqui nós temos o nosso carinho montadinho como deveria ser. Tem que ser bem assim. Quando bater o olho no carinho, ele tem que estar assim. Tem que ser assim. Os medicamentos. Cada compartimento deve ser identificado com o nome da medicação. Tem uma lista de medicamentos que são padronizados para o carinho de emergência, que a gente pode discutir elas mais adiante. Então, no carinho de urgência e emergência, vai ficar, ele é bem divididinho, como nessa imagem, assim. E o legal é a gente identificar para saber. Ah, aqui eu tenho glicose, aqui eu tenho água destilada, para entender o que é cada um. Porque às vezes está na pressa, está na emergência, está na urgência, vou abrir o carinho, eu vou bater o olho, eu não vou saber o que é olhando. Então, é muito importante ter identificado isso. Para quando eu bater o olho, eu saber, opa, mas é importante sempre lembrar, peguei, olhei, vou conferir. Nunca vou pegar ali e vou confiar, ai, era uma glicose lá. Não, nunca vou fazer isso na minha vida. Materiais para acesso intravascular, tem também uma lista padronizada para isso. Também vão ficar separadinho por tamanho, tipo de abocate, do maior para o menor. Então, vai ficar tudo bem separadinho e organizado, para na hora da emergência estar fácil, de fácil acesso. Eu consegui utilizar isso muito rápido. Materiais para suporte ventilatório, também tem uma lista de materiais para esse carinho de urgência e emergência. Então, ali, as cânulas, dos mais variados tamanhos, tipos, bem organizadinho também. Sempre muito importante a organização desse nosso carinho.
Materiais para cateterismo vesical, gástrico, também tem uma lista que preconiza. Soluções e outros. Então, vou ter um sorinho, vou ter kit de cateterismo, vou ter tudo ali nessa gaveta. O carro de emergência equipado, ele tem que estar posicionado no local estratégico e de fácil acesso e mobilidade. Então, ele não pode estar dentro de um quarto, lá no fundo do quarto. Não, geralmente esse carinho vai ficar no corredor, onde aconteceu alguma emergência, eu consiga pegar ele e deslocar rapidamente. Eu não vou deixar ele guardado numa salinha lá nos fundos. Não, ele tem que estar no local estratégico, onde eu consiga ter acesso a ele e locomover ele rapidamente. O carro de emergência que não estiver em uso, ele tem que permanecer lacrado, fechado. Tem um lacre que é colocado na portinha dele e assim ele tem que permanecer. A retirada do lacre ela tem que ocorrer mediante situações de atendimento a urgência e emergências clínicas, ou quando for realizada a conferência desse carinho. Registros de controle, testagem do carro de emergência, dos componentes, acessórios, devem ser feitos em impressos específicos. Então, é muito importante ter um impresso falando, conferiu o DEA, aí assinado, conferiu o carinho, assinado, tudo impressinho, bonitinho, para não ficar aquela coisa jogada, e ter uma comprovação de que aquilo foi testado, que não foi só, bati o olho, tá certo. Não, a gente tem que sempre conferir tudo. A listagem dos itens, descrição, quantidade de medicamentos e materiais que estão presentes nesse carro de emergência e os impressos de controle de testagem tem que estar numa pasta localizada na base superior desse carinho. Por quê? Porque acontece a vigilância, chega lá, ou acontecer alguma coisa, eu tenho tudo registrado. Então a gente tem que ter em mente que a enfermagem precisa ter registro de tudo. Tudo que a gente faz, a gente tem que assinar, tudo que a gente faz, a gente tem que registrar para nos respaldar. A gente precisa disso para respaldo legal. Materiais de consumo com vencimento nos próximos 30 dias. Substituir com o estoque da unidade ou solicitar almoxarifado. Não vou esperar passar os dias, deixar vencer e continuar lá no carinho vencido. Não. Mas na minha unidade nunca tem emergência. Não interessa. Eu tenho que sempre conferir e eu vi que está para vencer, eu vou solicitar o estoque da unidade ou almoxarifado de substituição desse item. Belezinha? Rotina de conferência e testagem do carro de urgência e emergência. Vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. O carro de urgência, seus componentes, acessórios, eles devem ser conferidos e testados periodicamente, quanto à integridade e funcionamento. A conferência dos lacres deve ser no início de cada jornada ou plantão. Por exemplo, iniciou-se um plantão de manhã, vou lá, verifico o lacre, tá ok, tá lacradinho. Beleza. Iniciou o plantão da tarde, vai lá, dá uma conferida. Tá lacradinho? Beleza, tudo certo. É muito importante conferir se está funcionando, testar, ver se o meu DEA está funcionando, como é que está funcionando as coisas, a organização, para na hora que der uma emergência, falta isso, falta aquilo, estava aberto carinho, não testei o DEA, meu Deus, o que eu faço? Que daí vira furdunço, ok? Então, o carro de urgência e emergência não deve ser utilizado em situações de rotina. A enfermagem é quem tem que fazer o controle periódico dos medicamentos, quanto quantidade, validade, mensalmente. Todo mês tem que fazer isso. A equipe de enfermagem deve conferir em cada plantão o número do lacre no carrinho, se confere com o número que está anotado no impresso. Se o lacre aí não for rompido ou não for data para a conferência do carinho, anotar o lacre atual, assinar e carimbar nesse impresso. Então, muito importante isso também, tá bom? Vou conferir materiais e medicamentos do carro de emergência sempre que houver o rompimento do lacre ou uma vez ao mês. Então, aconteceu uma emergência, tive que romper o lacre, abrir o carinho, vou conferir tudo depois disso. Foi devolvido as ampolas de glicose que foram utilizadas, foi devolvida a agulha, foi devolvido o abocate, vou fazer a contagem tudo certinho de novo e registrar isso. E se esse carinho não for utilizado, uma vez ao mês eu vou fazer a conferência dele. Vou abrir, olhar, contar, ver validade e fechar novamente. O DEA, que é o nosso desfibrilador, ele deve ser testado uma vez por dia, no turno que for definido pelo responsável técnico de enfermagem. E tem que fazer uma revisão técnica uma vez ao ano, numa data estabelecida pela assistência técnica.
Então, o teste tem que ser realizado conforme as recomendações do fabricante e o desfibrilador deve estar conectado à rede elétrica continuamente com o estabilizador. Então, é muito importante a gente realizar essa testagem de DEA uma vez ao dia, pelo menos. Que já aconteceu emergências de precisar do DEA, do desfibrilador, e não ter. Não está carregado, não está funcionando, ele não descarregar a carga dele. E aí, faz o quê? Vamos ficar com o braço cruzado? Não, por isso é muito importante testar. E para isso também é feita uma anotação. É testado e anotado. Então, depende das recomendações de cada fabricante, porque cada DEA tem um jeito de ser testado, uma forma de ser testado, então tem que atentar muito a isso. De repente uma instituição vai testar de um jeito, porque tem um tipo de DEA, outra instituição vai testar de outro, porque tem outro tipo de DEA, então vai de cada lugar que a gente atua, ok? Como que eu vou testar essa DEA, então? Como que eu vou fazer isso? Vamos ver um videozinho aqui, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Porque a gente vai entender como é lá na prática, porque vai depender de cada local que vocês vão atuar. Um vai trabalhar em Maravilha, um em Chapecó, um em São Miguel do Oeste, um lá em Florianópolis, vão rodar o mundo e cada lugar pode ter um DEA diferente. Então a gente tem que sempre atentar isso na nossa instituição. Vou trabalhar com urgência e emergência, vou trabalhar próximo do carinho, como funciona esse DEA? Como que ele é testado? E aí a gente testa ele uma vez por dia, independente do plantão, quem for designado. Vamos ver esse videozinho para entender um pouquinho mais de como funciona. Pessoal, hoje falarei sobre a importância de checar o desfibrilador. O desfibrilador é um equipamento extremamente importante na hora de uma emergência. E é muito importante que a equipe de enfermagem esteja atenta para que esse equipamento ele seja conectado na tomada. Então, através dessa sinalizadora, eu consigo saber que esse equipamento ele está na tomada. E, em hipótese alguma, pode ficar desconectado da tomada. Bom, uma coisa importante, falando do desfibrilador, é checar se realmente ele está funcionando. Eu preciso fazer um teste. E esse teste pode ser feito no início do plantão, da forma que o hospital decidir, mas ele precisa ser feito, no mínimo, diariamente ou em cada plantão, de 12 horas. Então, como que é feito o teste? Primeira coisa, eu vou ligar na opção monitor. E ele vai fazer alguns OKs aqui para mim, ECG, saturação, PNI, então ele disse que está tudo ok. Agora eu vou escolher o JAWI. Então, aqui ó, 1 a 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 360 são as opções de carga que eu tenho aqui de carga elétrica, que a gente conhece como JAWI. Então eu vou escolher aqui qualquer um, por exemplo, 100. Depois que eu escolhi a quantidade de joule, eu vou dar a carga e depois o choque. Então, eu tenho a opção de fazer no próprio monitor. Então, dou a carga, sem choque. Vai sair o papel aqui. Dizendo que o teste está concluído, que está ok. Esse papel, essa fita, eu preciso colocar no caderno de controle. Então, visto o vídeo, a gente conseguiu entender um pouquinho como é que funciona esse DEA, que é um pouquinho mais antigo, para testar ele. Certo? Então, a gente vai se atentar, como eu disse anteriormente, à instituição que a gente vai atuar. Teste funcional de laringoscópio também tem que ser realizado. Ele tem que ser feito no início de cada jornada, cada plantão, matutino ou vespertino. E o teste ele tem que considerar. O que eu vou considerar no teste de laringoscópio? A lâmpada, se tem boa iluminação, se o cabo está ajustando certinho, a limpeza. Caso eu veja alguma falha, eu vou verificar se a causa está relacionada ao ajuste do cabo da lâmina, ou se a pilha está fraca, ou a lâmpada queimada, mal ajustada. Se tiver falha, eu vou comunicar ao enfermeiro responsável. Porque digamos que aconteça uma parada cardíaca. O meu paciente evoluiu e vai precisar ir para intubação. Como que eu vou dar um laringoscópio pro médico se não está funcionando a iluminação? Se ele não, quando ele posicionar para intubar o paciente, não vai ter luz, ele não vai conseguir enxergar o que ele está fazendo. Então a gente tem que atentar a tudo isso, cada paciente. Avaliação do volume remanescente, identificação de vazamento do cilindro de oxigênio, tem que ser testado nisso cada jornada, plantão, matutino, vespertino.
E se tem vazamento ou diminuição do volume de oxigênio no cilindro, comunicar ao enfermeiro. Então, eu também vou olhar o meu oxigênio, como é que ele tá, se tá vazando, se não tá, se tá ok o cilindro. Então, é muito importante a gente tentar tudo isso. Porque na hora que precisar, na hora da correria, não tem santo que ajude. Precisa estar tudo funcionando. Medicamentos e materiais comprados validade a vencerem até 3 meses devem ser identificados e comunicados ao enfermeiro para remanejamento, se necessário. Caso a unidade não possua outros lotes de medicamento que estejam disponíveis, eu vou manter o medicamento até o prazo de validade. Então, muito importante isso. Eu vejo que vai vencer, os medicamentos estão naquele carinho, tem outras unidades, não posso substituir, colocar outro, remanejar esse medicamento. Se não houver disponibilidade disso, aí a gente deixa lá e fica tentando para essa data de validade. Beleza? Após o atendimento da urgência, o card de urgência deve ser checado, reposto em tudo que foi retirado, ter seus acessórios limpos, testados, para lacrar ele de novo. Proceder ao registro do número novo do lacre no impresso próprio dele. E quando da utilização de medicamentos controlados, essas têm que ser repostas mediante a receita médica. Então, digamos que tivemos uma parada lá no nosso setor. Fizemos uso do carinho. Tiramos seringas, abocate, medicamentos. Depois eu vou ter que repor tudo isso. Então, geralmente, quando acontece uma urgência e emergência, vai ficar alguém ali controlando o carinho. É aberto o lacre e essa pessoa vai ficar ali. Ela vai diluir medicamento, ela que vai auxiliar na parte do carrinho. E aí, começa a ir os medicamentos e nunca vou jogar fora as ampolas. Eu vou deixar elas amontoadinhas num canto, pra depois, ou eu vou anotar, entendeu? Para depois eu conseguir repor isso. Doutor, foi usado isso. Porque às vezes o furdunço é tanto que ninguém mais lembra o que foi utilizado. E aí, como é que eu vou repor se não tem mais? Quantos foi utilizado? Aí o médico ele vai prescrever. Foi utilizado tanto de morfina, tanto disso, tanto daquilo. Vai lá na farmácia, apresenta e vai ser reposta essa medicação para o carinho novamente. Aí aconteceu uma urgência e emergência, a gente utilizou, fez uso de tudo certinho, reponho, conto certinho, organizo direitinho, lacro novamente esse meu carinho. Beleza? Caso não seja possível toda a reposição dos materiais ou medicamentos antes da mudança de jornada ou plantão, o enfermeiro, que ele é responsável do setor, ele tem que lacrar as gavetas, registrar os materiais e medicamentos que foram repostos e os que não foram repostos e informar o enfermeiro do próximo plantão que vai se responsabilizar pela reposição. Muitas vezes aconteceu um furdunço ali no fim do plantão. Tentei organizar o carinho e não dei conta. O enfermeiro que vai repassar. Faltou isso. Aí o próximo turno segue dali em diante. Cada item retirado e reposto do card de emergência, que seja material e medicamento, deve ser registrado em um formulário específico. Medicamentos e controles especiais vencidos devem ser encaminhados à farmácia para lacração. Então, como eu falei, depende da tua instituição. Algumas instituições vão ter formulário específico. Utilizou o medicamento, vai anotar no formulário. Isso. Outras vão pedir para tu deixar amontoadinho. Então, depende da cultura de cada lugar, né? Mas o mais certo é esse formulário, que vai preencher. Muitas vezes é de checklist, né? Vou fazendo um checklist do ladinho que eu tenho. Mas varia de uma instituição para outra. É recomendado que os materiais de oxigenação sejam submetidos à desinfecção de alto nível. Por exemplo, bolsa, válvula, máscara, ventilatório, ambu, umidificador, máscaras de oxigênio, que eles fiquem em uma caixa específica situada sobre o card de emergência. E o prazo de validade deles é de 7 dias. Então, eles vão ficar numa caixinha só deles, em cima do carinho, por 7 dias. Depois, troca. E o que é uma desinfecção de alto nível, prof? Tu falou, submetidas de desinfecção de alto nível, mas o que é? Para que serve? Então, uma desinfecção de alto nível é o nível de desinfecção mais completo que existe. Que ele vai eliminar bactérias vegetativas, micobactérias, bacilos da tuberculose, fungos, vírus e parte de esporos bacterianos. Então, é o nível de desinfecção mais top of mind do mundo. Ele é o mais alto que tem, que geralmente são feitos nas máquinas, que passam por todo um ciclo,
lá no nosso central do material de esterilização, ok? Rotina de limpeza e desinfecção do ambu. Colocar o equipamento de proteção individual, EPI, desmontar o ambu, retirar a máscara e as conexões. Eu vou lavar cada peça com água e detergente, vou enxaguar em água corrente secar e vou emergir a máscara e conexões em uma solução de hipoclorito a 1% por 30 minutos. Essa é a rotina de limpeza e desinfecção do ambu, então. Numa aula prática, a gente vai aprender a montar e desmontar o ambu, tá? Que fica mais fácil pra gente. Anotar no impresso apropriado o horário de início e fim do processo e o nome do responsável. Vou retirar a solução de hipoclorito, enxaguar abundantemente, secar cada uma das peças com um pano limpo e as bolsas e extensões com ar comprimido, que é um arzinho que passa assim para secar. Embalar em saco plástico, colocar a data, nome do responsável pela desinfecção. Sempre. Essa foi a desinfecção, a desinfecção inicial ali que a gente vai fazer. Materiais que são submetidos a outro processo de esterilização devem ser substituídos conforme a data de validade que está no invólucro deles, ou na embalagem não intacta. Devem ser guardados em recipientes fechados ou gavetas para proteção contra a sujidade. Recomenda-se que o umidificador de oxigênio e reanimador manual, o AMBU, sejam condicionados no compartimento externo do carinho de emergência, para um acesso rápido. Então, ele vai ficar fora para um acesso rápido. Eu vou pegar para o primeiro. Então, ele vai ficar em cima, geralmente na caixinha, como eu falei anteriormente. EPI, óculos de proteção, máscara facial, entre outros, são de uso individual e não devem ser compartilhados. Acho que isso é de conhecimento geral, né? Nem guardados no carro de emergência após o uso. Eu vou descartar esses materiais. Óculos, eu vou higienizar e vou guardar o meu óculos, vou devolver ao setor, mas não vou guardar no carrinho de emergência. A limpeza e a desinfecção terminal do carro de emergência e dos componentes acessórios deve ocorrer logo ao término do atendimento. Então, que eu vou ter que limpar o que está ali no meu carinho, fazer aquela limpeza, tem que ser logo depois do atendimento. Não vou deixar para, daqui uma semana eu ajeito. Não, tem que ser depois que acabou. Acabou o atendimento, já faz. O que a gente viu nessa aula, então, pessoal? O que foi que aconteceu, que movimento foi que aconteceu de aprendizado no dia de hoje? A gente viu os principais achados em exames, as enzimas, como é que a gente vê, viu um pouquinho de eletrocardiograma, viu um pouquinho sobre as enzimas, viu sobre carinho de emergência, para que ele serve, onde ele tem que estar localizado, como que funciona a organização dele, como que funciona a reposição das coisas, dos medicamentos utilizados, quando que é verificado, como que eu testo DEA. Então, várias coisas que vocês vão ver no dia a dia de vocês que vão ser bem úteis. Na hora que vocês bater o olho no carinho de emergência, vocês vão entender. E não é feio, tá? Quando a gente está no nosso trabalho novo, no hospital, que a gente vai começar. Gostaria de ver o carinho de urgência e emergência. O carinho de emergência, de urgência, indiferente. Gostaria de ver ele, ter acesso, conhecer. Pede para o enfermeiro que ele vai abrir o lacre, vocês vão dar uma olhada, vão conferir, tu vai entender do que a gente estava falando nas aulas. Porque a gente falar e tentar entender é uma coisa. A gente vai ver na aula, a gente pode até fazer aula prática sobre o carinho. Mas quando a gente chega na nossa experiência, na nossa vida, muda um pouquinho. Então é muito importante a gente se apropriar das coisas do nosso trabalho e a gente entender para que serve cada coisinha. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela participação nessa aula, dessa nossa semana. Vou deixar novamente umas questõezinhas para vocês. Estou planejando nossa aula prática, como vai funcionar, a dinâmica dela. E é isso aí. Aguardo vocês para a nossa próxima semana, então. Até mais, pessoal!